Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao MetaCast. Estamos ao vivo agora, diretamente dos estúdios do Fortalcast. Gostaria de agradecer todo o pessoal do Fortalk por liberar esse espaço maravilhoso aqui pra gente. E hoje nós vamos falar dos nossos assuntos aqui, de NFT, cripto, tokenização e todo esse mercado dessa Web3. E comigo, para ajudar a falar, ele que segura a mão, ele não fala, Giorgio Toniolo. Começamos bem, já na zoeira. Fala pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Vamos que vamos? Começar? Tô ansioso para brincar com isso aqui? Não, e hoje eu tô até tremendo, Olha quem vem falar com a gente aqui, ela que é CEO da Trex, fundadora da Space e da segunda maior comunidade do Instagram e do mundo, um dos principais games de P2E? Play to Earn. Ah, nossa, é outro nível, tem que trazer um italiano aqui. Ela que é Elo Passos, tudo bem, Elo? Salve, treinadores! Salve, treinadores. Cara, faz tempo que eu não ouço isso, viu? Faz tempo que eu não ouço. Tô até com saudades da época que eu jogava o dia inteiro. Era bom demais, né? Tô até feliz aqui porque onde eu olho na internet de todos os eventos que existem no planeta, essa mulher tá e tá palestrando. E hoje ela tá sentada aqui na nossa frente. Imagina, prazer é meu estar aqui falando com vocês hoje. Cara, eu não sei nem por onde começar, mas assim, eu posso falar porque eu já te conheço há algum tempo. Todo lugar que eu vou, essa mulher tá palestrando. E o que eu acho mais legal, a evolução das palestras e das conversas que tem tido. Eu já falei pro Vitor várias vezes, tudo que a gente vê de conteúdo que tem a ver com a GameFi sempre é outro nível. Sempre todos os palestrantes estão além, em termos de conhecimento técnico, até de áreas que teoricamente nem são da GameFi. Cara, eu vou jogar para você, mas assim, minha opinião, uma das melhores palestrantes que tem do assunto, Dona Elo. De longe. Prazer é meu aqui, tá ouvindo isso aqui. Eu acho que é importante a gente sempre tá aprendendo e tá estudando, né? Eu sempre estudei muito e agora que eu preciso falar para outras pessoas, é mais importante ainda eu estudar, né? Eu acho que quando a gente leva o conhecimento, a gente tem uma responsabilidade que é uma responsabilidade muito alta, né? As pessoas, elas escutam o que você tá falando e muitas vezes elas vão fazer o que você tá falando, mesmo que você fala, não faça, né? Então é muito importante a gente ter essa régua, agradecer muito ao pessoal que sempre está me chamando para ir em eventos de marcas endêmicas e de não endêmicos ao mercado também. Então cada vez tem sido mais comum eu falar não só ao mercado cripto, mas falar ao mercado de inovação, ao mercado de marketing. E eu acho que esse é o caminho para a gente popularizar a blockchain, né? Não, uma coisa que eu queria deixar até bem claro aqui, que assim, mundos e mundos, palestras e palestrantes... tem muito palestrante que você vai dar até sono, dá vontade de dormir do caramba, você pensa, o que eu tô fazendo aqui? Eu tenho que estar nesse local, não é possível. Mas a palestra dela, como ela vem já dessa Web3, como ela é gamer, como ela vem da GameFi, é uma forma simples, é uma forma direta. Então, assim, isso faz o nível de aprendizado ser gostoso, ser fácil. É outra vida. Fato. E a gente tem que ser didáticos, né? Para mim isso é muito importante, porque quando a gente tá falando de blockchain, a gente tá falando de coisas muito difíceis. E quando a gente tá falando de coisas muito difíceis, quando a gente ultrapassa um pouco da nossa barreira de Web3, a gente tem que ainda ser mais fáceis no nosso vocabulário, perfeito, na questão de analogias que a gente faz, né? Eu falo que quem é de Web3 acaba falando muito para quem é de Web3. E a gente tem que falar para quem não é de Web3. Isso. É a perfeição. É isso mesmo, porque assim, sempre existe um deparo aí, um mundo completamente diferente, porque todo mundo que já é desse mundo, é o mesmo mundo dos programadores. Eles começam a falar numa língua que todo mundo para, só vê as interrogações, o quê? Só que assim, não existe a forma... Uns Faria Limers com economês, né? Nossa, todo mundo tem o seu ladinho da coisa. Isso, só que assim, a gente não fala o simplifiquez. O maior exemplo para mim é o Silvio Santos. Cara, você dá qualquer coisa na mão dele, ele explica de uma forma que qualquer um entende. Então, assim, dessa parte da Web3, desses investimentos e tudo mais desse mercado, tem que ser de uma forma simples que a população hoje, que todo mundo hoje acordou, nossa, com a pós-pandemia, todo mundo acordou para esse mercado, nossa, esse tal de cripto, esse tal de token, agora NFT e tal. Aí o pessoal vai explicar, você, hã?
como os tutoriais que tem, você até chora. Então, assim, essa forma de comunicação fácil, a comunicação simples, que faz a pessoa ligar o tico e teco ali funcionar. Ah, então era isso. Ah, então uma tokenização não é um bicho de sete cabeças. É a mesma coisa que já existe no mercado convencional, só que mudou um negocinho aqui. É isso. E é o que você passa que faz as pessoas entenderem mais fácil. Você quer ver um exemplo bom pra gente trazer pra galera, explicar o que é GameFi? Vou usar o cassino aqui, né? Porque a gente já tá depois das 6, então dá pra gente falar cassino ao invés de parque de diversões. O que acontece no cassino? Você chega lá, o seu dinheiro já não vale mais nada. Você precisa trocar por fichas do cassino, né? Isso. E aquelas fichas vão te permitir ter todas as experiências ali dentro do cassino. Seja jogar poker, seja ir numa slot machine, seja fazer o 21 ali, né? E no momento que você for sair do cassino, você ganhando ou perdendo, aí você vai precisar converter para poder ter o seu dinheiro fiat de novo, né? Seu dinheiro pareado, para você poder usar. Então, a blockchain é tipo isso, né? Vamos imaginar que a blockchain é o cassino, a tecnologia ali, né? Não assimilando apostas, mas ela é essa estrutura e os tokens vão ser como se fossem as fichas. Então, ali dentro da blockchain, você precisa usar esses tokens, essas fichas, né? Eu gosto muito de fazer esses comparativos. O comparativo, o paralelo, tá vendo? Vai explicando dessa forma, é muito mais fácil. Elô, você falou uma coisa aí agora, que até é bom a gente tocar nesse assunto, que é o seguinte. Você falou que as fichas que vai fazer você viver algumas experiências e tudo mais, e aí depois você consegue trocar ela pro Fiat. Okay. Melhor coisa, todo mundo que tá aí entrando nesse mercado fala, não, você vai entrar com o Fiat, depois você vai fazer a confirmação. Fiat não é o carro, não é o seu Uno. Por favor, explica pra gente. Não, porque assim, quem já tá no mercado fala de Fiat, fala essas coisas, todo mundo entende. Explica pra gente, pra todo mundo que tá aqui, o que é esse Fiat? Legal. Fiat é a moeda fiduciária que a gente tem, né? Então, essa moeda fiduciária é o real, é o dólar, é o euro, é a libra esterlina, enfim. São moedas aí que são lastreadas por bancos centrais e a gente usa em economia das nações, né? Então, isso são as moedas fiat, né? E a gente precisa aí converter elas. Então, é como se eu fosse comprar uma ação, por exemplo. Quando eu compro uma ação ali da B3, eu faço depósito, faço um Pix, por exemplo, e aí tenho minha ação. Então, vou ter meu token. Então, é isso que são as moedas fiat dentro do que a gente fala. Então, como se eu fosse fazer no mercado tradicional, na hora que eu fiz lá o meu Pix de R$10, que eu tô investindo pesado agora, na hora que entra o dinheiro, esse fiat seria o dinheiro. Se for em reais, se for em dólar, o fiat é a moeda fiduciária. É isso. Exatamente. Tá vendo? Não é o seu Uno, viu? Fiat é a moeda. Olha, antes de qualquer coisa, eu até ia fazer uma pergunta até sobre isso, essa parte da didática, mas eu preciso falar um negocinho que é importante dizer aqui. A gente fala muito sobre investimento, a gente fala muito sobre moeda, cripto, NFTs. Então já vamos tirar logo da frente. Gente, não tem em nenhum momento aqui a gente quer convencer ninguém de comprar ou investir em nada. Né? Tem aquele texto padrão, mas eu gosto de fugir do texto padrão. Não é dica de investimento mesmo. Eu costumo falar até nos outros vídeos que se a gente está dando alguma dica de alguma coisa aqui, é para você pegar e estudar. Não é para você investir aqui ou não investir ali. É para estudar. Bom, então deixando isso muito claro, você vê, a maneira como você explicou agora é engraçado para mim. Eu falei isso com o Vitor algumas vezes, inclusive, que eu mesmo, quando eu fui entrar nesse mercado, eu entrei pela GameFi, né? Assim como a maior parte da galera aqui no Brasil, tem um levantamento que fala que mais de 82% das carteiras foram abertas por causa da GameFi. Eles medem isso baseado na moeda que você tem lá dentro. Se são moedas de games ou se são moedas, enfim, Bitcoin, Ethereum, etc. Né? Então tem muita gente entrando no mercado, principalmente no Brasil, por causa da GameFi. É o sonho de qualquer brasileiro, pelo menos da galera que nasceu pessoa da minha época, né? Que ser gamer era errado e agora, pô, é sensacional. Agora seguir que tá na moda é viver de games. Né? Eu tive até uma comunidade minha que era de uma galera de 30 anos, tal, então tá super legal. E a gente aprendia dessa maneira, vendo vídeos explicando assim, porque não tem livro base. Não tem onde estudar. Você pode estudar a teoria por trás da blockchain, já tem livro sobre isso, né? Mas é literalmente uma linguagem para programador. Não tem nenhum lugar, como você estuda microeconomia ou qualquer outra coisa, que dê exemplos base assim. Então eu estudava pelo YouTube.
Vocês sabem que tem uma tese agora que as pessoas estão falando que os youtubers são os novos professores, né? E eu acredito muito nessa tese. Claro que a gente não pode esquecer a questão de estudo. Apesar de tudo, eu ainda acho faculdade muito importante, né? Meu modelo de faculdade só foi um pouco diferente. Eu pensei, ao invés de eu ficar 4 anos fazendo um curso, eu vou ficar 1 ano e meio fazendo um tecnólogo para fazer 1 ano e meio uma pós. Então, que as pessoas levam 4 anos para fazer um curso, eu já faço teoria e prática de uma forma rápida e já pego o contato do mercado. Mas a gente não pode esquecer que hoje, como a gente tem muito acesso à informação e as pessoas elas estão muito sedentas por conteúdo, os youtubers, os influenciadores, eles vão acabar sendo essa ponte de conhecimento, né? Sim. E comigo foi assim. Em 2017, quando eu comecei a aprender, eu aprendi com o Fernando Urich, né? Então, o Fernando Urich tinha toda aquela pegada de escola austríaca, economia, e ele explicava de uma forma didática, mas de uma forma extremamente técnica, uma coisa bem professor de faculdade, né? Então, eu comecei muito por ali. Com GameFi, quando eu comecei, não tinha informação nenhuma. Então, perfeito. Foi meio que pegar o facão, assim, e cortando é o desbravador mesmo. Porque não tinha nada, A escola começava com Tibia. Exato. Sério, você começa a pensar o que é mercado dentro de jogos com Tibia. Exato, e não tinha nada de nada ali, né? Então eu tive que começar a ir assistindo vídeo de alguém que já jogava para saber qual combo que eu ia fazer. E aí foi por isso até que nasceu o Axie Infinity BR, que era a comunidade, né? Porque eu queria ensinar para as pessoas como que elas iam jogar Axie Infinity, que era o único jogo que tinha praticamente ali. A gente tinha 2 jogos quando eu comecei a jogar, Axie Infinity e Lost Relics. Não tinha mais nada, assim. E aí foi quando foram surgindo os outros jogos, promessas de outros jogos, mas foi uma coisa muito explorando e eu própria e criando minhas teses de ensino para as pessoas que estavam acompanhando a comunidade. Sim. Inclusive, recentemente teve uma live de algumas pessoas que a gente até conhece, da Rai, enfim, do Lando Stuck, que é um dos caras que eu, inclusive, assistia pra caramba pra aprender uma cara de conteúdo, que eles falam exatamente isso. Acho que no final da live eles falam justamente, gente, se você tem algum conteúdo, não importa qual seja, se tem algum conhecimento que você acha que o pessoal não tem, abre uma live, faz um vídeo. Você não precisa ser um influenciador gigantesco para isso. Até porque, até hoje, se eu pegar os top 20 canais que eu aprendo, acho que nenhum deles tem mais do que 20, 30 mil seguidores. Mas não interessa. E por um outro lado, o nível literalmente de influência, a quantidade de comentários, de interações que esses influenciadores têm com o seu público é gigantesco. Eu já vi coisa de tipo de 60% de nível de interação, de engajamento, enquanto em outros canais, quando você tem 20, é um absurdo. Aí a gente está entrando no mercado de influenciadores digitais. Primeiro assim, vamos lá, nós estamos falando de Brasil. Brasil, o que é? Entretenimento. Você entrega entretenimento, então os maiores canais são de entretenimento mesmo. Eu não gosto disso, daquilo, mas a massa gosta. E aí agora nós estamos numa outra fase do mercado de influência, que estão nichando-se muito todas as coisas. E aí você pega mercado de cripto, esse mercado digital, Web3. Os canais realmente eles são menores, eles são pequenos, só que, aí que o George falou, a quantidade de interação que tem, porque quem tá ali não é porque, tô passando, não tinha nada que fazer, parei aqui. Porque você vai falar, você não vai entender a maioria nada do que o pessoal tá falando. É de comer, de beber, o que é isso? Só que assim, eu tô me interessando, eu quero me aprofundar mais. Então esse é o canal que eu peguei confiança, esse mais outro, eu tô ali, então... Saiu, recebi notificação, eu vou entrar, na hora do trabalho, eu saí do trabalho, eu tô em casa, eu quero me aprofundar, eu quero trabalhar só nisso, não quero estar mais no mercado convencional, eu quero trabalhar de casa, eu quero trabalhar de meia, né? só trabalhando com isso. Então, saiu notificação, eu tô lá, e aí eu tiro as dúvidas, faço meus comentários, tudo ali. Então, assim, o nível de, realmente, engajamento desse pessoal é maior que todos os outros. Essa é mais uma evolução desse mercado de influenciadores, assim... Às vezes o tamanho não é documento, viu, George? O tamanho não é de documento. E proximidade também. E proximidade. Aliás, vou passar pro teu lado agora, porque tua comunidade do Discord é um absurdo, enfim. Mas o que eu percebi, estando em vários jogos, é que levaram Telegram e Discord para outro nível. Sim. E você vê em todos os jogos da GameFi, a maior comunidade é a brasileira, que mais interage é a brasileira. Então, assim, a gente participa mesmo. Se antes já tinha um pequeno exemplo por causa de muitos influenciadores ou youtubers que tinham conteúdo, porque a galera no Discord já passava muita coisa, na GameFi é impressionante. O que você consegue tirar de conteúdo de lá, de informação de lá, é impressionante.
Vou jogar pra ti agora. Como é que foi do teu lado? Do lado de quem criou a comunidade? Foi só a questão dos scholars e dos managers? Ou tinha realmente uma interação lá que valia a pena a troca de informação? Se quer ver algo que eu fico puta, assim, é a galera que fica, se é BR eu não vou investir, se é BR eu não vou entrar. É aí que eu fico muito, muito puta, porque a gente é exemplo no mundo inteiro, né? Sim, ok, a gente tem exemplos ruins, mas a gente tem, tipo, ótimos exemplos, né? Tipo, cara, os profissionais brasileiros, eles são muito bem quistos lá fora quando a gente olha pra tecnologia. Porque quando você olha pro mercado internacional, você tá falando de pessoas que estão dentro de caixinha, né? Então, se você é modelador 3D de personagem, você não vai modelar 3D cenário. Se você é animador de personagem, você não vai animar nada, não vai fazer nada. E aí, quando você olha pro brasileiro, a gente tem um perfil generalista. Então, as pessoas gostam disso. Pô, a gente é dinâmico, a gente é sagaz, as pessoas aqui no Brasil, elas são super proativas, então eu fico muito puto, porque olha as coisas que saem aqui do Brasil, né? Olha a XP, olha o que o Benchimol criou com a XP, né? Absurdo, né? A gente tem exemplos de estúdios nacionais aqui que fizeram títulos maravilhosos aí quando a gente olha em jogos. A gente tem o Rafael Grassetti, que ele é o Senior Character lá da Santa Mônica para o God of War, é o cara que eu acho que é mais fora da curva quando você olha para arte digital, para arte 3D. Então, assim, quando a gente vê no Discord e a galera falando assim, não sei o que, é brasileiro, eu já fico assim, gente, para com isso, porque só a gente tem a nossa síndrome de vira-lata, né? A gente é muito legal. Outra coisa que eu fico muito puta é quando eu tô me comunicando com inglês com você e o outro fica assim, olha o inglês dela, sabe? Tipo assim, olha como tá falando errado. Só que o George tá entendendo exatamente o que eu tô falando. O que importa é se comunicar. E claro que isso vai melhorando com o tempo. Então eu acho que é o próprio brasileiro que atrasa o desenvolvimento e evolução do brasileiro, né? Então eu acho que, voltando um pouco na pergunta dessa questão aí de envolvimento, de engajamento aí de comunidades, como que é ter isso, as pessoas elas acabam se apoiando muito, né? Quando eu falo suporte, é muito isso de vamos criar mais conteúdo. Então, legal, você criou esse conteúdo, eu vou criar um conteúdo em cima do seu conteúdo para facilitar, aí vou divulgar um conteúdo do Giorgio. Então, eu acho que a gente vai criando um senso de comunidade que até então a gente não tinha na Web 2, porque a gente está falando de um mercado muito, muito ainda canibal, para quem é do marketing, né? Aquele oceano vermelho. Então, quando a gente traz isso pro oceano azul, a gente está falando que realmente as pessoas elas estão querendo co-criar, colaborar, e o seu jogo não é mais rival do meu jogo. A gente tem comunidades que se conversam e assets que se conversam, né? A gente tá falando que se você tem uma blockchain tal e existem outras blockchains, eu consigo, através de bridges, colocar dentro do meu projeto. Então, eu acho que esse é o grande poder que a gente tem nas comunidades dentro da Web3. Não só isso. A experiência própria, pelo menos que eu tive até agora, o brasileiro, por causa desse engajamento, enfim, pela bagagem que a gente tem, a gente bomba jogo, a gente derruba jogo. A gente explode moeda, a gente derruba moeda. Pro bem ou pro mal. O brasileiro tem esse poder. Pode não ter o mesmo número do que os indianos ou do que os chineses, mas em termos de engajamento e interação, eu não quero usar o termo lugar de fala ou poder de fala, qualquer coisa assim, mas assim, só o fato de que cada um de nós conta pra caramba como número, um de nós não é um só. Um de nós fala como 30 online. Então a gente tem de fato esse poder, tanto que você tem percebido, né, em várias das empresas, tanto na GameFi quanto fora delas, Wemix, Netmarble, etc., tentaram uma senhora atenção pra gente, começando a fazer jogos traduzidos pra cá, enquanto nem Nintendo tem feito ainda, né? Porque a gente tem um certo poder aqui dentro. E até explodindo pra fora da GameFi agora. Não tô falando só de games, de moedas de maneira geral. Todo mundo fala de poder de influência quando o Elon Musk fala qualquer coisa e a moeda explode. A gente não tem talvez um Elon Musk aqui, mas me desculpa, o tamanho da nossa comunidade e o quanto barulho a gente faz,
tem um poder absurdo, no que eu percebi. Sim. Tua impressão é diferente disso? Não, mesmo porque se você for ver as comunidades, normalmente, as comunidades no Brasil, elas têm uma visão meio similar, né? Então, você vai na comunidade de influenciador X, de influenciador Y, né? As pessoas, elas têm uma visão meio similar do que, vamos investir agora, vamos, talvez, pensar a longo prazo, né? Por exemplo, eu vejo que a comunidade aqui no Brasil não é uma comunidade tão maximalista Bitcoin, mas é uma comunidade que gosta muito de Ethereum, por exemplo. Então, é interessante isso. Claro que tem os maximalistas Bitcoins, mas tem pessoas que gostam muito do Ethereum. Então, é engraçado assim. E vira bastante time isso, né? Quem é Ethereum é contra o pessoal do Bitcoin, do Bitcoin meio contra do Ethereum, e aí fica mais um negócio. O brasileiro gosta de polarização, né? Impressionante. Não, Se puder ficar de um lado, vamos ficar de um lado, que é pra dar confusão. E eu acho isso tão problemático. Sabe? Outro que eu tava vendo outro dia, o pessoal da Shiba Inu. Não, Shiba Inu é um lixo, é o shitcoin da vida. Não, aí tem os outros não, que são os lovers da Shiba, o outro do Doge, não sei o que, eu amo o Aliás, eu acho engraçado. A gente é ótimo de shitcoin, mas foi só a Rainha Elizabeth falecer que apareceram 30 moedas da Rainha Elizabeth. Mas a gente que é bom de shitcoin. É a gente. 30 moedas da Rainha Elizabeth. Todo mundo lá investindo no quê? É absurdo. Que lastro é esse? Lastro em moto de rainha. Que raio de mercado é que a gente tá, né? Não, e a galera compra. Tipo, a galera compra pelo meme, né? É engraçado, eu acho que é engraçado. Mas, tipo, eu acho que vai chegar um momento que isso vai diminuir. E eu espero que isso diminua, né? Porque a gente tá falando de um mercado que tem evolução. Um pouquinho antes a gente tava falando sobre a questão da volatilidade do Bitcoin em 2017, isso, né? E você pode ver que agora já não tem tanto essa volatilidade. Então, por exemplo, em 2017, se soltasse uma notícia de PayPal vai aceitar Bitcoin, era 200%. Isso. Esses dias teve notícia de, não lembro qual ia aceitar Bitcoin, tipo, nem mexeu na régua. Isso significa uma maturidade do mercado, né? Então, acho que conforme o mercado for evoluindo mais, a gente vai ver menos de, tipo, a Rainha Elizabeth morreu, dedo de linguiça do Príncipe Charles, sabe? Tipo, essas coisas. Mas eu acho que tem uma dualidade que é interessante aqui, né? Por mais que, de fato, nós brasileiros tenhamos uma importância no mercado, ainda assim, como mineradores, a gente é uma minoria absurda, né? Então, nesse quesito, Estados Unidos, Bitcoin e Ethereum, eles têm mais de 50% tanto dos nodos das máquinas, poder computacional, etc. Então, assim, eu acho que do lado deles, eles têm mais essa noção de, tipo, precisamos... Não é votar porque não é uma DAO, né? Mas a gente precisa influenciar o mercado para esse ou para aquele lado, porque a gente tem que se beneficiar. E brasileiro não é bem isso, né? Mestres nós da gambiarra, a gente se vira com o que tem. Do nosso lado aqui, a gente tá remando junto com o mercado. Pelo menos isso que eu tenho percebido. Inclusive agora com o Ethereum, com tudo que tem acontecido, o Ethereum é base para muita coisa do que a gente faz. Ao contrário do Bitcoin, que é basicamente, sei lá, o padrão ouro nosso aqui. O Bitcoin não serve para muita coisa além do fato dela ser uma moeda inflacionária. Enquanto o Ethereum, todo o mercado de NFT basicamente vindo dali ou por causa dali, tantas redes sub de Ethereum, tantas moedas que vieram por causa do Ethereum, enfim. Então, pelo menos a meu ver, são coisas totalmente diferentes ali. Eu acho que além do padrão ouro do Bitcoin, o Bitcoin ele traz essa segurança pra gente. Então, enquanto o Bitcoin não for hackeado, enquanto o Bitcoin não for corruptível, enfim, ele foi incorruptível, a gente ainda vai ter segurança no mercado. Sim. Então, pode cair Luna, pode cair Shitcoin, pode cair tudo. Mas o Bitcoin ainda tá dando aquela segurança de só a primeira criptomoeda, tô aqui, tô forte, então vamos continuar. Então, eu vejo o Bitcoin nessa segurança. Quando a gente fala de mineração, eu acho que a gente tem algumas tasks que precisam ser resolvidas para a gente ter um investimento em massa aqui do Brasil. É a questão que é muito caro você minerar, né? Energia elétrica. Então, esse é um ponto. Por isso que a gente vê que os maiores polos de mineração são lugares que a energia é mais barata, que tem usina, enfim. Então, eu acho que esse é um ponto, energia elétrica. Segundo ponto, é caro você ter rig de mineração, né? Os equipamentos eles são caros. E quando a gente fala mineração, a gente acha que é meio complexo, né? De tipo, eu vou baixar, vou colocar. Eu vou dar um exemplo que eu minero. Gala, por exemplo, né? A gente tava conversando no Blockchain Rio de Gala. Gala é algo que, tipo, é muito simples minerar. Você tem um node, e aí com esse node, né? Você compra licença, você coloca numa nuvem, por exemplo, colocou na nuvem, e aí ele vai fazendo as minerações, né? Então você não precisa de uma mega máquina, você pode usar
na nuvem, ok que a rentabilidade não vai ser absurda como outras criptos, mas já é algo para você minerar. Agora, depois do demerge, você consegue também minerar Ethereum através de stake, né? Queira que não, o stake é uma forma da gente estar minerando. Então, eu acho que conforme vai facilitando os acessos à mineração, a gente vai ver mais brasileiros. Não, ainda bem. Calma aí, deixa eu fazer uma pausa aqui. Porque assim, eles estão num outro nível, tá, pessoal? Eles estão num outro nível. Eu tô aqui mais com o pé no chão. E como todo mundo tá assistindo a gente aqui, tem um pessoal do outro nível e tem um pessoal mais curioso também. Vamos lá. Quando o pessoal fala de mineração, é o mineiro que vai lá com a picareta do negócio? Se a gente for usar uma analogia assim. Não, vamos lá. A minha pergunta sobre mineração é a seguinte. Vamos lá. Primeiro, o que é mineração? Legal. E quem já sabe o que é mineração e é curioso, eu quero minerar. Como é que eu faço para minerar? Com uma mineração, igual você falou, o próprio da Gala mesmo, que ele consegue fazer com o próprio computador dele. Ele precisa comprar uma placa de vídeo especial, precisa comprar inúmeros computadores, sim ou não. O que precisa? O que é, primeiro? Como que se ganha dinheiro e como que eu posso fazer? Porque eu quero parar de trabalhar, eu quero estar em casa só minerando. Legal. Vou dar um passo atrás para explicar para vocês. Se hoje vocês não investem em cripto, mas vocês fazem Pix, então vocês já estão usando dinheiro criptografado, né? Só que quem que valida essa transação de vocês é o Banco Central. Então você manda aqui de conta X para conta Y e o Banco Central vai falar: ok, existe dinheiro nessa conta de banco X para ir para essa conta de banco Y. Quando a gente está falando da blockchain, a gente tem blockchains que elas são privadas, então vai ter uma pessoa que vai agir como Banco Central, só que a gente tem as blockchains públicas, que são as blockchains descentralizadas. Para essas blockchains, é importante a gente ter uma série de pessoas que vão estar falando: ok, essa validação tá ok, então pode vir de conta X para conta Y. E isso é feito através dos computadores. Quem valida essas transações ganha uma porcentagenzinha da rede. Então, imagine que você está pagando uma taxa para poder fazer as transferências. Parte dessa taxa vai para esses validadores, né? Isso é o que a gente chama de processo de mineração. Então, o processo de mineração é esse processo de validação da rede. Então, fazendo uma primeira pausa nisso daí, para a gente continuar, assim, seguinte. Então, eu estou enviando um dinheiro para o George, meus R$10 que eu estou mandando para ele. Só que se eu mandar para ele aqui, passa através de você e você faz a validação. Como se estivesse eu vendendo um exemplo bem tosco. Eu vendendo um carro, você está laudando. Você é o... Como é que fala? Aquele que faz o registro? Cartório. Seria o cartório, é isso? A blockchain seria o cartório. Você seria talvez o cartoreiro, o escrivão. Escrivão. Tá, agora vamos falar aqui de Brasil, tá? Para tudo tem esquema. Tá. Então, se eu conheço, mas hoje em dia é mais difícil, mas eu conhecia lá na cidadezinha XPTO lá, o cartoreiro, eu falei: cara, é o seguinte, eu falei que eu mandei 10, põe um 0 a mais, 100 aí, aqui eu te dou mais R$10. Conseguia, ou então se o cartório pegasse fogo, alguma coisa assim, dava esses probleminhas. Depois a gente fazia uns documentos lá e resolvia. Hoje, fazendo isso, tem como fazer isso? Qual que é o nível de segurança para isso, para passar para todo mundo que está vendo a gente aqui? Qual que é o nível de segurança comparado ao mercado tradicional do cartório, do cartoreiro e tudo mais? Eu vou falar que o nível de segurança é muito alto. Por que ele é muito alto? Porque a gente tem que imaginar que, depende da blockchain, né? Mas a cada X minutos, um bloco de transações ele é fechado, né? Então vamos supor que passou 10 minutos, a gente fez várias transações aqui. Isso é fechado num bloco que esses computadores eles estão validando, né? E esse bloco, ele vai estar como se fosse preso no bloco anterior. Então é por isso que a gente chama de chain, que é a cadeia, né? Então um bloco, ele vai estar ligado no bloco anterior. Para você corromper esse bloco, você precisaria ir lá no primeiro bloco, corromper o primeiro bloco e vir corrompendo os outros. E esse primeiro bloco é uma pessoa, é um computador, ou são várias pessoas, vários computadores em vários países? Quando a gente fala do Bitcoin, a gente está falando que foi o Satoshi Nakamoto que fez o primeiro, ali, né? Ninguém sabe quem é. Ninguém sabe quem é. Na verdade, é o João, que mora em Osasco, que fez isso e criou o nome de Satoshi. Não quero falar nada, mas eu acho que foi o George. A analogia é muito simples. A gente está falando um pouquinho sobre o que é ganhar com mineração. Basicamente, você vai na feira comprar banana, tem alguém vendendo banana, você está comprando banana, e você tem um feirante que fala: isso aqui é banana. Basicamente é isso. O cara que fala: isso aqui é banana, no final do dia recebe como pagamento um cacho de banana. Ele pode comer a banana, ele pode vender a banana e assim por diante.
Maneira mais simples do mundo. Exato. As pessoas que ganham com mineração são os caras que estão falando, isso aqui é banana. Ponto. Certo? Exato. Fui muito longe, a analogia. O minerador, ele é o validador do negócio. Ele é o validador. Então o computador dele funciona como se fosse um cartório. Sim. Sim, então ele que, essa realmente ele pagou, saiu do Zezinho, foi pro João, ok, fez às 14h22 da tarde. É isso. É isso. Em linhas gerais, é isso. Então tá ok. E como que e ele ganha quanto disso? Muito dinheiro, pouco dinheiro? Como que ele deve fazer só com o computador? Precisa ter um computador específico ou não? E vale a pena, né? Ainda vale a pena? Cara, depende de qual moeda você vai fazer e qual tipo de mineração você vai fazer, né? Tipo, por exemplo, Bitcoin hoje em dia não vale tanto a pena porque você tá falando que você tá lutando contra uma galera que tipo, tem muito poder computacional, né? E quando eu falo muito, é a gente imaginar um galpão da Amazon, por exemplo, esses galpões enormes, com rigs e rigs de mineração. Rigs, eu tô falando as máquinas, né? Então, estruturas de mineração que vai gastar uma mega energia, enfim. Então, eu tô falando de um processo que no Bitcoin, por exemplo, você teria que ter muito dinheiro para bater de frente com essa galera e a recompensa, ela vai diminuindo. Então, eu não lembro quanto que tá, é 6 Bitcoins por bloco? Eu não lembro. Sabe Mas eu tenho uma informação interessante que talvez o pessoal queira saber, que é o seguinte, eu não posso falar o nome ainda, porque, né, estamos puxando patrocínio disso, mas já tem sites que você pode entrar, ele analisa o teu poder computacional da sua máquina ou de várias máquinas, você escolhe qual moeda você gostaria de minerar e ele faz a simulação de quanto você ganharia e ainda você pode colocar o teu gasto de energia, tem uma simulação de quanto de energia baseado em aonde você vive e tal, ele te coloca lá o lucro previsto por mês, uma coisa assim. Então é muito mais simples hoje fazer esse tipo de conta, já tem site que faz por você, né? E se você quiser começar numa mineração mais simples, pode fazer um stake, por exemplo, né? Stake de Ethereum, stake de Solana, né? Você vai colocar... O que é o stake? Você pega as suas moedas, você vai colocar ali e vai travar, é como se você deixasse num cofre, e aí por essas moedas estarem travadas, elas vão... É o que a gente chama de Proof of Stake. Então, elas vão provando as validações, mas elas vão estar travadas ali, né? Então, não vai ser uma prova de trabalho, que nem a gente tem no Bitcoin, que tá várias galera, e até no próprio Ethereum, que tinha também, né? Então, tá ali validando, mas a gente tem o stake, que você trava ali e você vai ganhando recompensas também dentro da rede. Então, hoje em dia dá para minerar de uma forma mais fácil, né? E mais barata. Tipo, a Gala, por exemplo, tá caro, né? Para fazer, você tem que comprar um Node, nesse momento que estamos conversando, tá $98 mil, e aí você, tipo, minera 150 galas dia, e isso dá, tipo, aproximadamente uns, sei lá, $150 mês, então, tipo, não compensa, mas normalmente quem faz o processo de mineração é muito quem minerou o Bitcoin lá atrás. Tá pensando lá na frente, né? Então, eu tô pensando que, esse ecossistema vai crescer, vai ficar forte, eu não vou querer liquidar minhas moedas. Ele tá fazendo mais para acumular a moeda mesmo. Exato. É uma acumulação de ativo. E não só isso, né? Se a operação está dando lucro em relação ao gasto energético dele, ele já está amortizando isso há muito tempo. Sim. Porque ele já ganhou bastante por tempo de mineração lá atrás com o Bitcoin. Então, já que ele já pagou o investimento dele, muitas vezes já pagou, na época que as placas de vídeo não estavam um absurdo, né? Agora ele está escolhendo a melhor opção que ele tem e está tudo bem. O problema é quando você vai agora e fala, não, deixa eu comprar aqui umas 20 GTX. Esse é o problema, é começar agora, porque de fato, não é que é processo de vacas magras, não é isso que eu quero dizer. Mas, realmente, aquele momento onde você colocava uma máquina para minerar, 1, 2 máquinas para minerar e ficava rico, não existe mais. Em 2017, eu lembro que a galera gostava muito de minerar Monero. Então era fácil, assim, eu lembro. Já faz tempo isso. É old school, hein? Caramba. Faz tempo. Bom, a gente tá falando de mineração e tudo mais. Eu tô aqui no seu Instagram. Quem quiser seguir é elo.eth. Não é da Ethereum, tá? Não sou da Ethereum, gente. Aí aqui na sua foto de perfil tem uma fotinha, como do Neymar tem do macaco. Você tem um morceguinho aqui com um boné do BAW, alguma coisa assim. BAC. BAC? BAC, dos Bored Apps Yacht Club.
Esse morceguinho, ele foi uma coleção que foi lançada em 2021, ano passado, do Ozzy, né? Então foi o CryptoBats. E aí lançaram-se esses morceguinhos e eles fizeram uma parceria com os Bored Apps, os macaquinhos. E aí o meu veio com esse bonezinho, então, do BC. Tá, esse daqui, como a gente tá falando de NFT, que o pessoal tudo tem, coloca até no perfil, ajudou até pra caramba, o pessoal fala, pô, o Neymar colocou lá e perdeu bastante dinheiro, que ele comprou numa época e tudo mais, meu, o que ele comprou, o que ele teve disposição de mídia dele mesmo, com esse negócio, toda a comunidade abraçando, porque é um grande nome internacional fazendo tudo isso daí, meu, por mais que o valor ali diminuiu um pouco, um pouquinho, né? Considerável. Mas o que ele teve de ganho de marketing, acho que pagou tudo isso. Mas o dele, aquele que ele comprou, tem direito a algumas coisas. O seu tem direito a alguma coisa ou não? Sabe que eu nunca fui atrás pra ver? Eu lembro que a gente ia ter algumas coisas de game, eles fizeram essa parceria, então se você tivesse um morcego, tivesse um macaco, o morcego podia morder um macaco, perdia a cabeça, e aí você ia gerar um terceiro NFT, então, e eu gosto muito do Ozzy, né, eu peguei muito por essa frente, gastei uma nota nesse NFT, o meu desvalorizou bem mais do que o do Neymar, mas quando a gente olha, por exemplo, para os board apps, a gente vai ter NFTs que são puramente especulação, mas a gente tem NFTs que eles são clubismo, né? Então você quer tal porque você participa. Exato. E quando você olha o Bored App, ele virou muito mais um artigo de luxo, né? É só você ver as marcas que ele tá fazendo parceria. Então, Gucci, por exemplo, né? Eu acho que própria Rolex, enfim. Então, são marcas que já são marcas do mercado de luxo e estão fazendo parte desse ecossistema. Então, infelizmente, no caso do Bored App, não vai ser para qualquer um. Você tá falando que é um artigo de luxo para mostrar e visualizar de tipo, olha aqui, tem um poder de mais para fazer compra. parte de um clube, por exemplo, um próprio NFT da Rolex. Então, eles lançam o NFT, você coloca lá no seu perfil. Mas usabilidade, cara, eu pertenço ao grupo da Rolex, como se fosse um clube de charutaria que eu tenho ali, só que é da Rolex, só de eu ter o cara, opa, é outra pegada. Exato. E aí pode fazer ou não reuniões e tudo mais, mas só de ter ali eu pertenço àquele grupo. É mais por pertencer, então. Exato. E não duvido nada que grupos, faculdades, grupos privados, Men's Club, todos vão ter a sua representação, a sua carteirinha de NFT. Eu acho que é bobagem pensar que NFT... O único modelo que existe é o NFT artístico, né? Que é só pela demanda e oferta, que é só pela exclusividade ou, se for pensar, pela escassez do ativo. A gente já vê NFT de uma pancada de coisa, NFT de experiência. Eu já falei sobre isso também em outros vídeos aqui, que você, ao ter aquele NFT, você tem direito a uma certa experiência com determinada frequência, enfim. NFTs que podem abrir mercado para certos mercados específicos, inclusive o próprio mercado artístico, né? Então você pode ter pintores, por exemplo, que fazem versões dos seus quadros, uma versão física, as demais versões digitais, o cara pode comprar a versão digital por um valor, ou a versão 1 de 10, que é a versão que inclui o quadro de fato, muito mais caro, e isso abre para ele um mercado que ele não tinha antes, que não conhecia às vezes as obras dele. Então você já vê uma pancada de novos mercados que abriram por causa do NFT, porque de fato, me desculpa a sinceridade aqui, mas o NFT, para mim, só como algo artístico, não serve para muita coisa. Para mim, o NFT tem tanta coisa. A tecnologia a oferecer, um contrato pode ser uma NFT. Ele é um item único, celebrado entre duas partes. Tanta coisa pode entrar nesse mercado, tanta coisa pode ser desbloqueada por causa desse mercado, que falar só de NFT artístico é muito pouco perto do todo. É que nem falar que blockchain é Bitcoin e Ethereum. Pô, os caras são uma areiazinha num mar gigantesco. Você quer ver um exemplo? Ingresso, né? Quem não conhece alguém que já comprou um ingresso que era falsificado, você comprou daqueles... Dos cambistas. Dos cambistas, isso. E tipo assim, não, vou comprar, você compra 3 vezes mais caro, 5 vezes mais caro, chega lá, não é verdadeiro esse ingresso. Então, e se a gente, tipo, parear isso, realmente é o NFT, né? E você sabe que comprando aquele NFT, tá ali, ó, o selo da coleção, você sabe que você vai entrar no show, né? Eu acho que o mercado de ingresso vai ser algo que vai se beneficiar muito dos NFTs. O mercado de tokenização, quando aqui no Brasil for liberado, né, já tem outros países que estão com legislação mais avançada em relação a isso, como a Alemanha, como a Suíça, dentro do Crypto Veil.
as pessoas já estão usando a cripto para poder fazer tokenização, né? Então, para poder investir em ativos imobiliários, né? Aqui no Brasil, o CVM já ainda tá mais receosa com isso, né? E eu entendo a receosidade da CVM em relação a isso, mas eu acho que o mercado imobiliário vai ser que, quando a gente pensar em multipropriedades, vai se beneficiar, assim, absurdamente dentro da tokenização, né? Elo, inclusive, teve uma notícia bem recente, né? Tem uma companhia aérea, não vou citar o nome aqui, que acabou de falar, vai ser a primeira no mundo que falou que agora as passagens vão ser NFTs. Sensacional, né? Porque quem nunca quis, de última hora, não posso pegar o voo, deixa eu tentar vender minha passagem ou trocar minha passagem. E você não pode fazer isso, porque a passagem está em seu nome. Né? E essa companhia aérea foi a primeira a falar, não, agora as nossas passagens, a partir de agora a gente vai começar a adotar o modelo de NFT. Até porque, para eles, é a mesma complexidade na hora de você pegar o seu cartão de embarque, escanear o QR Code do cartão de embarque ou o QR Code do NFT. Dá na mesma. Claro que uma passagem, além dessa utilidade, não vejo qual outra teria, né, o mercado secundário, etc. Mas no caso do ingresso que você falou de show, ou jogo de futebol, qualquer que seja, quanta gente você não conhece que coleciona ou que guarda pra pôr em scrapbook, sei lá o que, os ingressos que ela foi pro tal show. Cara, o teu ingresso, ele, por ser uma NFT, ele não serviu só para você entrar, ele tá lá guardado contigo. Você pode ter uma carteira de ingressos lá, né? Isso vira um ativo seu. Então tem milhões de propriedades. E da mesma forma, como vira um objeto colecionável, você pode vender depois. Sim. E você vai num show do artista, ele morre, não que você queira o cara morra, mas dá uma valorizada. Então, minha onda com CryptoBets é essa. Eu falei, um dia o Ozzy morre. Então eu tenho o que eu gosto e eu tenho o especulativo. Eu tenho dois na carteira. O mercado de NFT tem uma curva positiva para a idade do cara que emitiu. Ou a quem ele se refere, né? Quanto mais velho, vamos comprar isso aqui, que já tá morrendo, valoriza, né? Eu comprei alguns, não é querendo nada não, tá, pessoal? Eu comprei acho que uns 8 do Silvio Santos. Meu Deus. Fizeram do Silvio Santos, a SBT lançou um do Silvio Santos. Amo de paixão. Que legal, que bacana. O SBT eu acho bem... Vamos ser cancelados nesse episódio. Não, eu comprei porque eu amo ele, ué. Não, e o SBT, ele tem muito essa frente agora, né? Ele tá puxando, tipo, o SBT Metaverso, né? Eu conheço o pessoal que fez. Aliás, posso super conectar vocês aqui, parênteses, mas conectar vocês para trazer aqui. Agora, uma dúvida. Você falou dessa companhia aérea que ela lançou tudo NFT. Lançou as passagens NFT. Não corre o risco de... Por exemplo, vai lançar esse mês, eles podem fazer tantas viagens que dá 15 mil passagens. Uma pessoa entrar e comprar as 15 mil passagens? No caso deles, eles estão fazendo por voo mesmo. Quando você compra a sua passagem no site, como se fosse no site, vida, ele emite aquele NFT, ele minta aquele NFT na hora para você, que tem um custo para eles de 0,0 alguma coisa. Sim. E aquele NFT vale para aquela viagem específica. Sim, mas aí, por exemplo, eu comprei. No caso de um voo normal, eu comprei, aí às vezes você tem dor de cabeça, você comprou com milha, você não pode cancelar, ou então o voo você até pode cancelar, mas eu não posso passar para outra pessoa. Nesse caso de NFT, eu vou poder passar para outra pessoa ou não? Olha, eu não sou especialista porque eles ainda não lançaram full. A ideia por trás é justamente essa, porque você vai ter aquele ticket que é único para aquele assento naquele voo, mas ele não está emitido em teu nome. Quando você apresentar a sua carteira, ele vai validar que aquilo é seu e ponto. Aí você tem que mostrar que você é o dono daquela carteira. E acabou. Então ele não está com o teu nome lá. Então, teoricamente, você pode criar um mercado secundário e vender para outra pessoa. Só que eles não chegaram até aí. Eles não estão influenciando o mercado secundário ou tentando fazer com que ele exista. Então, mas essa é a ideia. Então, qualquer passagem após o dia 26 de dezembro para Miami, tá no ar. Se você for via Argentina, eu sei que alguém faria isso. Vamos comprar umas 10 aí na executiva. E olha que engraçado, né? A Argentina que tá indo pro lado ruim da coisa aí, politicamente falando, justo eles com a primeira iniciativa de passagem, o mercado mais libertário do mundo, que é o nosso, né? Bom, enfim, ironias, não é mesmo? Uma outra coisa aqui, que a gente começou a falar, e a Elo jogou a bola aí e falou questão da legislação. Todo mundo inteiro está se falando da legislação, tem país que está mais flexível, tem país que está querendo travar mais e tudo mais. Queria saber você, com a sua visão, o que você imagina disso, dessa PL que está rodando, você tem alguma posição relacionada a ela e qual que seria o ideal no seu ponto de vista? Eu acho que quando a gente não se posiciona, a gente dá voz para outra pessoa ter voz pra gente. Exato. Né? Então, tem gente que é muito contrário à legislação, mas eu acho que quanto mais contrário a gente é à legislação, mais espaço a gente dá para pessoas que não entendem nada do nosso mercado escreverem nossas leis. Esse é o medo. Né? Esse é o medo. Então,
Para mim, acho que tem problemática sim na legislação, principalmente quando a gente olha para o Brasil, que a gente sabe como que é a questão de imposto aqui, como que é a questão de burocracia, mas eu acho que a legislação ela vai ser importante em alguns mercados dentro do universo cripto, né? Porque a gente tem o grande mercado cripto e os pequenos mercados ali do nosso ecossistema. Então, por exemplo, um mercado que eu acho que vai se beneficiar muito com isso é a questão da tokenização imobiliária. Eu acho que, para mim, esse vai ser um dos mercados que mais vai se beneficiar, né? Hoje a gente já pode fazer antecipação de recebível, a gente já pode fazer precatórios, que são coisas que a gente precisa dessa legislação para estar acontecendo, né? Quando a gente olha para GameFi, eu vejo um caminho também que talvez seja interessante a gente ter uma regulação, né? Se a gente for olhar para o mercado de games, é muito caro que a gente paga de imposto, né? Mas fora isso, né? Se a gente for olhar para GameFi, se talvez não fosse tão altos os impostos, seria interessante, porque eu acho que blinda um pouco as pessoas de cair em scam, né? Eu tava conversando com uma pessoa esses dias. E o que ela tava me falando? Por que a tiazinha investe na poupança? Porque ela sabe que ela vai colocar o dinheiro ali dela e, em tese, o dinheiro dela vai estar seguro ali, seguro. Né? E aí, quando a gente fala da blockchain, a gente sabe que não tem toda essa segurança. Então, para mim, o mais utópico possível seria algo meio que parcial, que a gente consiga ter a descentralização para quem quer ter a descentralização, mas a gente tenha alguns caminhos que facilite a massa a entrar, que facilite a gente ter outros mercados que a gente consiga fazer. GameFi, por exemplo, se a gente for fazer aqui no Brasil, é considerado como gambling. Não tem nada a ver com gambling. Absolutamente. Então, mas as pessoas colocam como se fosse gambling. Tokenização imobiliária, se for fazer qualquer coisa ali, a CVM vai bater na sua porta, vai te dar um stop order e tchau, sabe? Então, pra mim só para explicar, né? frente. CVM, stop order, só para poder dar um overview aqui. Tem uma coisa que a gente chama de teste de Howey. Eu vou tentar traduzir da melhor maneira possível. A CVM, que teoricamente regula mercados imobiliários, né? Ela olha e fala o seguinte: bom, se voa como galinha, se anda como galinha, portanto galinha. Então é ridículo isso, porque teoricamente a maior vantagem da blockchain é que é um mercado ainda não regulado, até então. Não que eu seja contra a regulação. Mas o bizarro aqui no Brasil é que Bacen, CVM, autarquias e instituições, eles têm a liberdade de fazer um teste de Howey e falar: se comporta dessa maneira, então posso regular. O que é ridículo. Na minha opinião, é totalmente ridículo. E fica arbitrário. Não tá exato pro mercado, é arbitrário. E aí todo mundo se prejudica. E eu acho que vocês já trabalharam bastante com o mercado internacional, né? Os investidores, eu acho que uma das coisas interessantes da blockchain é a possibilidade também de investidores internacionais investirem em projetos que, por exemplo, aqui do Brasil, né? Sim. Porque eu acho que, pelo menos o que eu vejo, que uma das maiores problemáticas da galera de fora querer investir aqui no Brasil é porque é muita burocracia, é muito diferente de lá de fora. Então, são vários steps que a gente tem aqui, então vários passos que a gente teria que cumprir para a pessoa poder investir aqui, questão de imposto, aí nossa Constituição também é algo que é super recente, então o pessoal fica, meu Deus do céu, eu vou investir, vou perder meu dinheiro aqui. Exato. Né? E aí quando você pega a blockchain, já tá mais fácil de você investir. Então eu acho que tem os seus pontos positivos, a regulação, e tem seus pontos negativos. Eu vou dar 2 exemplos aqui, é um pequeno disclaimer, mas de fato, há algum tempo atrás, quando a gente teve o Marco Legal das Startups, muitos investidores internacionais se sentiram mais confortáveis em investir em startups aqui. Quando a gente teve a adoção do mútuo conversível, com algumas diferenças, como o contrato do investidor anjo, começou a ter muito mais investidor anjo, seeder aqui no Brasil. Mais recentemente, quando abriu a legislação para fazer equity crowdfunding, um dos primeiros países a ter uma legislação completa sobre isso, abriu-se o mercado para muitos investidores. Aqui eu penso a mesma coisa. E o que tem em comum entre todas essas coisas, o ponto foi uma legislação feita entre tantas outras coisas com o objetivo de ter uma taxonomia para aquele determinado mercado. Ou seja, vamos definir joio, trigo, o que é o que, dá nome aos bois, o que é cada coisa. Hoje você fala em staking significa uma porrada de coisa. Usa o nome staking completamente errado. O pessoal acha que staking é poupança. Isso. Ou letra do tesouro. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O mercado hoje não sabe diferenciar uma exchange do mercado tradicional
Web 2 de uma exchange do nosso mercado. Por isso que não sabe tributar também. Então, por mais que quem está no meu canal saiba que eu sou liberal, libertário, teoricamente contra a regulação, nesse caso, eu sou a favor, primeiro de tudo, taxonomia. Vamos tentar entender o que é o quê. Se a gente está falando futuramente tributar, regular, entender o que pode e o que não pode, vamos dizer para o governo o que é o quê. E a meu ver, pelo menos, não sei se você concorda comigo, Vitor, Lilô, mas isso tem que vir muito do painel também que a gente vê aqui no último evento, mas isso tem que vir também do mercado, das pessoas que atuam no mercado. Achar que o governo sozinho vai se virar e saber fazer uma legislação sobre o assunto é mentira. Não vai. O governo não entende. Eu não consigo imaginar quantos das pessoas do nosso Congresso, do Senado e da Câmara dos Deputados sabe o que é blockchain. Não, aí você pega assim, os maiores investidores do mercado, 92% estão fora do mercado de cripto. Por quê? Aí tem dois fatores. Primeiro, que eles não entendem muito, e segundo, que eles têm um receio com questão de segurança, vou perder o que é ou não que é. A partir do momento que tiver uma segurança maior, 92% de investimento é muito dinheiro. Se hoje 8% que está aí aproximadamente, não sei se os números são atuais, já tem bastante dinheiro na mesa, na hora que o mercado tiver, não, é isso, a lei é essa, tá tudo certinho, eu posso entrar, não vou perder meu dinheiro, porque hoje, assim, você pode entrar em determinados investimentos, principalmente alguns lançamentos de tokenização de cripto que é fumaça, que o pessoal, não, o cara vai lançar hoje, então vai estourar hoje. Será? É sim, não é? Qual que é o fundamento? Ninguém vê, é muito curioso. E o mercado tradicional, que vem com que eles tudo querem alguma coisa lastreada, quer vir com grana muito alta, só que não tem essa certa segurança. Uma coisa que eu fiquei bem contente, e alguns painéis, alguns eventos que estão tendo, está se discutindo muito dos próprios especialistas dessa área, como que vai ser a regulamentação. Tanto numa parte de receio para não travar, todo mundo quer algo descentralizado, perfeito. Quanto a mesma coisa, mas não é a casa da mãe Joana também, tem que ter, porque senão o governo vai entrar, e geralmente quem vai entrar do governo, lógico que vai ter gente que vai entender, mas vai ser muita gente que não entende nada, que na cabeça quando você fala pro pessoal hoje que entende zero, negócio de cripto, esses negócios aí que não existe, isso daí é tudo mentira, é a mesma coisa naquela época quando eu era criança, não pode ligar o videogame na televisão, senão estraga a televisão. Pô, é a maior mentira que já contaram, tenho dor no coração até hoje disso. Então assim, vai ser mais ou basicamente a mesma coisa. Então assim, minha preocupação nessa parte de regulamentação é quem vai fazer, mas a minha felicidade é que já está se falando muito, o governo até já deu uma olhada nisso, os players estão falando em regulamentação, então eles entenderam que é preciso uma regulamentação, até qual ponto que é o ideal regulamentação e como fazer, e aí o principal, vamos dar nomes aos bois, não é porque o mercado é cripto, não, é um mercado gigantesco, e cada um faz o seu negócio, e colocar todo mundo numa cesta só, travou o negócio. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tô receoso, de uma certa forma eu tô mais tranquilo, porque o próprio mercado tá querendo uma coisa assim. Elô, eu vou aproveitar esse gancho. De novo, eu também entrei por causa da GameFi, né? E a gente sabe que tem um estigma muito grande no mercado de cripto. No começo, porque era só Bitcoin, Ethereum, e depois, porque justamente no nosso mercado, que tinha muita gente desavisada, teve golpe pra caramba, teve rug pull pra caramba. Eu queria saber a tua opinião, porque eu tenho a minha, de quanto isso prejudicou o mercado. Esses jogos que não são jogos, esses golpes que aconteceram, Luna, Escambau e tal. Como é que foi pra você estar no mercado e ter que falar sobre o mercado que você via que justamente a nossa área do mercado, que era a GameFi, estava acontecendo tanta porcaria? Eu acho que para as pessoas prejudicou as pessoas, né? Mas eu acho que quando a gente fala para o mercado, eu não sei se prejudicou tanto o mercado. Porque para mim, se tem que acontecer bosta, que aconteça logo de cara. Fato. Né? Então, para mim, esse é um ponto. Porque eu sempre trouxe muito isso pra galera, né? Eu sempre falei assim, gente, cuidado com o que vocês investem, né? Tanto que eu acho que eu investi em pouquíssimos scams. E os que eu investi, eu tinha muita consciência que era. Então, eu acho que se eu coloquei dinheiro em 4 scams, era muito. Porque eu sempre pensei em ganhar com constância, né?
É a mesma coisa, você pode ir na academia e você tomar bomba, mas se você não treinar, a bomba não vai fazer efeito nenhum, né? Então, pra mim, assim, o importante é você ter a constância de você ir ganhando e construindo portfólio de pouco em pouco e investindo em projetos fortes, né? Por mais que a galera tenha perdido muito dinheiro com Axie Infinity, ele é um dos poucos que conseguiu se segurar, apesar do mercado, de tudo, né? Que vem entregando. Então, para mim, eu acho que o mercado em si, ele passou esse momento que foi um momento realmente ruim desses projetos de scan, mas eu acho que isso abriu caminho para agora a gente ter um momento de construção, né? Que nem 2017 foi o ano das ICOs, né? Que tinha um monte de ICO que não prestava e a galera fazendo 1000%, vezes X, vezes 20X, enfim. Até então, agora, portais de respeito mandando, tal moeda subiu 48.625% só nas últimas 2 semanas. Gente, exato, isso não é esse tipo de coisa que tem que vir. Sabe, assim, para mim a diferença é muito clara. Eu acho que agora a gente tá indo mais para um mercado, de maneira geral, não só na GameFi, de coisas que estão gerando valor. Tokens, moedas com utilidade, de fato. Não é porque é token utility que tem utilidade, né? Antes, os mercados, as moedas, os tokens da GameFi, era hype. E quando você tem qualquer tipo de mercado que só se sustenta em hype, não serve pra porcaria nenhuma. Não serve. Aliás, entretenimento falam que às vezes funciona, né? Um filme que tá com hype bom, me desculpa. Você pode ter se a expectativa é a realidade. Você pode ter um puta hype pra um certo filme, Avatar, que tá pra estrear. Se não for bom, no dia seguinte, a pessoa já começa a criticar e derruba o filme. Então, assim, nenhum mercado se beneficia de um hype desse jeito. Axie Infinity pode ter durado mais, mas, desculpa, faz uma análise econômica ali, aquilo não tinha como dar certo. Deu certo pelo hype. Hype, de fato, sustenta, faz com que muita gente ganhe ou perca dinheiro. Mas, a meu ver, a blockchain não é isso. A blockchain não é hype. Hype é a pontinha do iceberg que, infelizmente, é a parte que é noticiada. Então, e eu acho que no Axie Infinity teve a problemática da mídia em cima do Axie Infinity, que você ficar noticiando, o token que cresceu X mil%, porque as pessoas... Porque assim, eu lembro muito bem disso, tipo, até 70 mil ali, 80 mil jogadores, mundo... Tava dando para você jogar e a estrutura e tal. Tem essa questão de que a tokenomia, ela não se sustentava ali, porque você tá falando uma tokenomia que ela é só baseada na procriação de NFTs, então você tá falando que a base sempre vai ter que ser a entrada de novos jogadores para você pensar numa receita. Eu acho que tem uma problemática de gestão quando a gente olha para a equipe da Sky Mavis, que eles não pensaram em outras fontes de receita ali para o X, que seja a própria venda de X. As pessoas só podiam negociar entre elas. Então, eu acho que deveria ter tido uma venda ali. Licenciamento, eu acho que foi algo que eles super perderam de fazer. Eles não precisavam criar uma área na Sky Mavis. Tipo, pega um escritório de licenciamento e coloca para licenciar. Multimarketing, todo mundo tá fazendo, só eles não fizeram. Exato. Então, eu acho que o problema ali da equipe de gestão da Sky Mavis é que, não, se a gente vai fazer a Katana, a gente só vai fazer a Katana. Não, se a gente vai fazer a V2, é só a V2. Não, se a gente vai fazer a Lender. E uma empresa não funciona assim, né? Não. Uma empresa, tipo, fora a tudo facilitação tá da distribuição da moeda secundária, que era infinita, em missão fácil de se completar. Então, né, a moeda inflacionária virou um absurdo, caiu absurdos, assim que o pessoal percebeu que a quantidade parecia que você ganhava, como é que tinha aquele negócio? Vamos ganhar $100 do dia pra noite sem fazer nada? Pelo amor de Deus, então, né? Mas aí a gente entra também em muita questão social, Brasil, assim, eu faço parte de algumas comunidades, e algumas comunidades eu fico assim, é absurdo algumas coisas que acontecem, porque é uma comunidade ali já há bastante tempo, falam-se de bastante moedas, bastante tokens e tudo mais, daqui a pouco sempre surge alguns ali da própria comunidade, mas agora que deu tanto, como é que eu saco? O cara não sabe nem sacar. Fala, animal, você tá fazendo o quê aqui? Não, existem vários tipos de comunidade. Essa é uma comunidade que tá um pouquinho mais avançada, você não sabe sacar. Aí o que é? Aí é meio um pouco de padrão Brasil. O cara vai meio que no hype. Tá todo mundo falando justamente isso. Um negócio que dá 40 mil no dia de lançamento, então eu vou ganhar dinheiro. Como lá atrás todo mundo ganhou muito dinheiro nisso. Hoje, se dá até raiva. Você pega bastante gente que entrou lá atrás. Por que eu não entrei antes? Porque tá todo mundo, ninguém mais quer trabalhar. Encheu de dinheiro. E aí hoje, pessoal, muita gente ouve falar, então eu vou entrar, e aí tá sempre em busca, eu com R$100 eu quero ficar milionário. O pessoal sonha-se muito. Por quê? Falta de conhecimento, não existe ali um ensino, por exemplo, eu tô fazendo um MBA nessa área. Com todo respeito à instituição e tudo mais.
É ridículo os professores que tem, eles estão falando um negócio que eles não entendem. Aí você entra na internet, você pega um moleque de 16 anos, você quer bater no cara, porque ele dá uma aula nos caras AAA do mercado. E é uma instituição super respeitada, com os nomes super respeitados, mas a aula é ruim. Então, assim, mesmo dessa área, o pessoal que supostamente sabe, não sabe, o nível de conhecimento é pouco e todo mundo sonha, não, com R$100 eu vou fazer 15 milhões, vou comprar... Raso, não é só pouco, é raso. Vou comprar minha Lamborghini, o cara tá cagando pro negócio que é. Exceto alguns que estão realmente buscando conhecimento. Eu queria fazer a pergunta para você no quesito assim, você... como um dos nomes do mercado, consagrado, todo mundo, mas você acompanha algumas pessoas nesse meio. Quem que você indica para o cara que está aqui assistindo a gente, que quer estudar um pouquinho mais? Tem alguns nomes que você indica? Logicamente que com a Elo Passos também, mas tem algum outros nomes que você tem para indicar ou não? Cara, tem tanta gente boa no mercado que se eu ficar falando, tipo, tem mais de 20 na lista. Mas tem o próprio Felipe Escudeiro, tem a Yara Tamires, tem a Raquel Vieira, tem aí a Carol Invest, tem a Lari da Agenda Cripto, tem a Rai de Crypto Games, tem o Arthur da Blockchain Games Brasil, tem muita gente muito boa, assim, né? Se quiser ir lá no meu Instagram ver a galera que eu sigo, tipo, todo mundo que eu sigo ali é porque são amigos, o Persigo, ele, tipo, é ótimo também, né? Então, eu acho que são várias pessoas muito legais que tem no mercado. Dá pra aprender. Dá pra aprender pra caramba, assim, desde o mais básico até o mais avançado, né? Desde quem quer seguir trade, a quem quer ir para GameFi, quem quer ir para uma parte mais spot do trade, quem quer operar mais futuro. Então eu acho que o que é importante começa, né? Então põe o pezinho. Eu acho uma falácia enorme você achar que você vai colocar R$100 e vai conseguir 15 milhões. Para mim, tipo, constância. Você não vai entrar hoje na academia e sair, tipo, um Cariani amanhã. Então, de novo, você vai precisar de constância naquilo. E aí, quando eu falo de constância, não é só constância de treino, é constância de você dorme bem, você come bem, você precisa entender que é toda uma estrutura que você precisa para conseguir ter bons frutos no mercado, né? Porque esse mercado é um mercado que tem bons frutos, mas a gente tem que entender que existe um processo e a gente não pode querer pular o processo, né? Não existe isso. Entendi. Não, agora eu queria fazer um outro gancho aqui. Você estava falando de todo mundo, eu não quero entrar na academia todo dia sair igual o Cariani. Pegando o gancho do Cariani, que tem um podcast hoje que é sucesso, tudo mais. E aí, pegando essa nova fase da própria internet comum, que dos podcasts. O podcast, pós-pandemia, o que mais deu certo, todo mundo cresceu. Inclusive, esse é o maior sucesso do Brasil hoje. Olha quem nós estamos entrevistando, o maior sucesso do Brasil. E eu vejo assim, em todos os podcasts. Vamos pegar exemplo, business podcast mesmo. Tem todo mundo ali, dá para fazer alguma coisa na área de tokenização, NFT, alguma coisa para monetizar alguma coisa a mais nisso? Aí a pergunta não só para você, como para o Giorgio também. Giorgio, por favor, explique para todo mundo que está fazendo isso o nível de monetização que dá para fazer a mais ou não. Em podcast? Tudo. Cara, eu acho que que vai acontecer, mas vai acontecer um pouquinho, vai demorar um tempinho, é a questão de que se hoje tem um Spotify, e o Spotify ele pega muita porcentagem do que o produtor de conteúdo ganha, vai chegar no momento que, por exemplo, a Gala traz o Gala Music, que você tem um Snoop Dogg, um Steve Aoki, um Maroon 5 e vários artistas que eles estão lançando, que agora todo mundo ganha. Então, ganha o produtor da música, ganha quem tem a licença da música ali, o NFT, ganha a plataforma, ganha quem tá ouvindo. Então, eu acho que vai ter um poder de descentralização em relação a isso. Eu acho que se a gente tinha o OnlyFans ali também, então, tipo, os Close Friends, agora você pode fazer isso através de Patreon de também. Exato. Você pode fazer a sua própria tokenização também. Então, imaginar que é um clube de tipo, tenho vários fãs do Giorgio aqui. E aí o Giorgio vai lançar inclusive lançou o OnlyFans dele agora. Eu só tô estourado, né? Tá estourado. Não pode assistir isso aqui, não, achar que é verdade.
Então eu acho que tem essas frentes, e as frentes que a gente já conhece, né? As frentes de patrocínio, as frentes de ads, você até entrar em projetos. Então, normalmente, enfim, vem um projeto X que quer divulgar comigo. Claro que a gente precisa entender, estudar o projeto para falar assim, ok, dá pra eu entrar aqui, dá pra eu associar a minha imagem com isso, mas é uma forma também de se expor de forma mais early aí dentro dos projetos, né? Eu não sei se eu tenho muito a agregar ao teu comentário, mas se eu puder pegar essa informação e compilar, primeiro de tudo a blockchain já chegou para eliminar intermediário. Ponto. Isso. Então, especificamente para o que a gente faz aqui, ou para qualquer produtor de conteúdo, uma das primeiras coisas que a gente vai ver acontecer no mercado agora, via Brave, mas não importa, na própria Web3, é literalmente eliminar os intermediários. É que eu não posso falar o nome da plataforma, não sei. Mas enfim, imagina as plataformas de streaming que você tem por aí. Você não precisa mais delas agora para intermediar o quanto que você ganha internamente com propaganda, Você pode fazer isso direto. E a blockchain é excelente para isso. Você poder fazer ponta a ponta, peer-to-peer. Peer-to-peer não é só pessoa para pessoa, pode ser marca para influência. Sem precisar dessas plataformas intermediando. Não que isso vá tirar mercado. Agora sim, né? Twitch, YouTube não vai tirar mercado desse pessoal. Mas você está adicionando uma nova maneira. Toda vez que você adiciona uma nova maneira, todo mundo ganha. A exemplo do próprio Patreon. Né? Para quem queria de fato ajudar. Imagina, o Patreon nem foi criado no Brasil, nós somos o maior mercado dos caras. Para quem quer ajudar aquele produtor de conteúdo. A gente usa pra caramba. O Patreon também já vai começar agora a aceitar cripto. Então essa é uma maneira. A segunda delas, que a gente já viu em vários outros podcasts, eu sou fã assumido do Flow, já falei 1 milhão de vezes, já falei isso por Igor, inclusive. Sou fã assumido. Você pode produzir sua própria moeda lá dentro. Não tem nada que impeça. A gente também, logo menos vocês vão ter isso como novidade, vocês vão poder comprar os nossos tokens e poder participar do nosso podcast ao vivo com os tokens. Né? Não só aqui. Eu imagino que uma pancada a gente vai fazer isso. E se hoje a gente consegue fazer, até por causa do nosso maior patrocinador aqui de casa, mas a outras pessoas, outros produtores, já vai ter várias plataformas para automatizar esse processo de criação de token. Os bits hoje de um tweet pode ser qualquer tipo de mecânica tokenizada. E não só isso, mas está tendo, pelo menos a meu ver, um desenvolvimento muito pesado de ferramentas que você coloca como layer em cima da tua transmissão, de podcast ou não, para colocar, até pelo seu celular automatizado, né? Para você colocar inserções de vídeo ou para automatizar o comentário, o cara que se inscreveu. E já tem, a maior parte dessas plataformas já tem para Pix. Já automaticamente coloca o Pix lá para você depositar, e quando o Pix cai, mostra na tela lá, fulano doou o Pix. Pô, antes o pessoal achava que era só efeito de tela. Né? Hoje a gente está falando até de operação financeira. Não vai demorar muito para a operação de cripto estar a mesma coisa, automaticamente. Fulano doou tantos do teu token, ou tantos BNBs para você, e aparecer na tela. Então assim, tá um centímetro de distância, fala a palavra agora, tá um centímetro de distância disso acontecer. Né? É uma adição ao mercado. É toda essa parte de mudança de mercado, na medida que o pessoal, primeiro aquele susto, depois todo mundo começa a entender, todo mundo começa a entrar e começa a dar uma travada, e vamos simplificar. Esse site que fazia tudo, só que não funciona, aí vem um site especialista disso, vem um site especialista daquilo, cada um fazendo uma parte de todo o ecossistema. Até bom que o pessoal entenda que não é uma coisa só, tem muitos mercados. Inclusive, eu gostaria de agradecer muito aqui, o Fábio da CoinLivre, o nosso patrocinador aqui do MetaCash. A CoinLivre que veio justamente um desses players do mercado para tirar todos os intermediários do negócio, para fazer uma coisa mais simples. Jorge, você poderia falar para a gente o que a CoinLivre faz aqui para gente? Bom, pessoal, vocês sabem já pelo meu canal que eu estou envolvido diretamente com a CoinLivre, mas, Elô também já conhece, já deve ter falado só quantas vezes perto de vocês nos eventos, mas basicamente a ideia da CoinLivre, do nosso patrocinador, e que por isso que eu falei que a gente também vai poder usar eles aqui para criar os nossos tokens, é ser uma solução 360 para o mercado de cripto. Como assim? Desde a criação de tokens até a distribuição e contato com o mercado tradicional, com o investidor final, com o consumidor final. Levar ativos, fan tokens, utility tokens, security tokens de renda fixa com lastro, com auditorias bem feitas, para que você possa, numa wallet sua, analisar cada um dos projetos, analisar as auditorias, os white papers, e poder decidir como que você vai investir, se você vai investir, como você vai interagir. E na outra ponta, uma gestão de comunidade muito bem feita pelo Discord, para que, de fato,
seja produzido conhecimento. A gente não está falando sobre produzir conhecimento à toa aqui. De fato, está faltando isso no mercado. E a ideia da Coin Livre é, de fato, atuar em todas as pontas. Desde o B2B lá para ajudar a trazer ativos que estão antes, que vieram de Web 2, fundos imobiliários, CRI, CRA, FDIC, o que você for imaginar, e trazer isso para o nosso mercado como opção de investimento para as pessoas, como criar fan tokens, utility tokens como os nossos aqui para poder participar, para a galera poder gerir facilmente numa carteira e participar de diversas atividades diferentes, seja do nosso podcast aqui, seja para ir nos nossos metaversos e poder contribuir aqui ou ali, participar de um ou outro evento, não importa, fazer a ponte entre os lados. Então assim, jabás à parte, a gente falou bastante disso nos eventos, eu não tenho visto muita gente aí, talvez por isso a vantagem que a gente esteja conversando agora. E, Elo, muito do que veio para a Coin Livre aqui veio por causa da GameFi. Veio porque o nosso mercado está muito à frente. Muito. O que eu queria te pedir? Faz o teu jabá. Me conta pra gente o que é o teu projeto atual. Fala um pouco de como você tem se envolvido nesse projeto, o que ele está trazendo de diferente para o mercado, porque eu vou deixar você falar, porque eu já estou apaixonado pelo projeto eu mesmo. Você sabe que eu vou jogar, eu vou participar, então vou passar pro teu lado. Faz seu jabá, conta um pouco do teu projeto, fala pra galera o que você tem participado. Legal. Para quem não me conhece, não, comecei ali com o Axie Infinity BR em 2020, criei a primeira comunidade aí de Axie Infinity, se tornou a maior comunidade da América Latina em poucos meses. Nesse meio tempo, criei uma empresa que era a Space, um hub de soluções de blockchain games. Recebi uma oferta e vendi, e agora meu projeto é a Trex, que é um estúdio de blockchain games, e eu estou desenvolvendo Boom Boogers, né? Qual que é a diferença do Boom Boogers para o que tá rolando no mercado, né? Vou falar que a diferença não é algo muito diferencial, assim, eu só tô fazendo algo que a galera não tá fazendo ainda. Então eu tô olhando muito para interoperabilidade, para parcerias com projetos, como é o caso do Cyber Skies, como é o caso do Mouse Hunt, o Sphinx Labs, então o Sphinx Underground Society. Então a gente tá, vendo muito essa questão de parcerias, e dois, a gente tá criando uma economia circular, porque muito por conta do mercado que a gente viu ano passado, de cliques, enfim, agora as pessoas acham que só dá para criar jogo de esportes pro pessoal levar a sério. E eu concordo discordando, né? Porque a gente não pode esquecer todas as pessoas casuais que jogam, todo esse impacto social que a Blockchain Games teve. Então o Boom Boogers, ele é um action RPG com 4 personagens principais ali, Terra, Fogo, Água e Ar. Eles se fundem para gerar novos tiers de elemento, e de um lado eu tenho o modo Dungeons, que esse modo aí é pra galera jogar mais casual, dropar NFT, enfim, e do outro lado eu tenho o modo Arena, que é onde a galera joga mais pra competir rank e precisa aí dos NFTs da galera. Então eu crio uma economia circular do jogo, que eu não dependo aí da base de entrada de novos players, né? E olhando muito para o que já funciona no mercado de games tradicional, que é a venda de item, venda de Season Pass, pensar em ads, pensar em patrocínio. Eu acho que hoje, para um projeto Web3 funcionar, ele tem que pensar em diferentes verticais de receita e não só taxa de transação de marketplace. Não, eu vou discordar de você. Assim como os exemplos que você citou, que eu amo de paixão, o pessoal do Cyber Skies são amigos nossos também, o pessoal da Mouse Hunt, que eu acompanho já há anos. O teu maior diferencial para mim é que você tá fazendo do jeito certo. Quantos jogos você conhece que pode falar que tá fazendo do jeito certo? Estão se baseando no que funciona para copiar. Gente, brasileiro é bom disso. A gente não é bom de reinventar a roda. A gente é ótimo de pegar coisas que funcionam e adaptar para o nosso mercado. Já diria Jorge Paulo Lemann, lá desde o começo. Cara, a gente é bom de adaptar modelos de negócio para o mercado que a gente tem aqui. Os bons jogos, os que vão gerar valor para o consumidor, são aqueles que adaptam as melhores partes. O que você falou, pô, Season Pass, Game Pass, como que ninguém fez isso ainda para o nosso mercado? A temática, a maneira como os esportes funcionam, como que isso não está ainda no nosso mercado? E digo mais, não são só os de clique, a gente já vê jogos de MMORPG que dão muito certo nesse mercado, desde antes de existir, como eu dei o exemplo do Tibia, e agora o Mirror no ano passado, que continua aí bem ou mal, e tantos outros projetos que estão entrando, o Illuvium, que tem várias mecânicas de jogo que está entrando agora. Então assim, para mim, o teu maior asset é fazer do jeito certo. Isso é um puta diferencial.
Falar que é igual aos outros, me desculpa, não é não. Não é não, porque eu sou muito crítico com o jogo e eu sei realmente o valor, o peso que tem fazer a economia do jeito certo, trazer para as pessoas uma opção fácil de explicar como é que funciona, de onde que vem a economia, de onde que vem o dinheiro, para onde que tá indo. E isso você faz com o pé nas costas. E mais uma vez uma adaptação de mercado, mais uma vez uma evolução de mercado. Pessoal, para vocês terem uma ideia, o mundo de games não domina tudo. A arrecadação de games, se juntar Hollywood, mas toda a parte da música não dá o que o game gera. Isso é para você entender o tamanho do mercado. Você acha que Hollywood é muita coisa, que você não viu a parte de games ainda. E aí ela vem, cria toda essa parte do ecossistema do games. Tem alguns conhecidos que mexem com isso, então assim, fabricam games, colocam nas lojas, gastam com publicidade, aí eles precisam muito vender a propaganda, tem que ter o ads ali para poder gerar isso, aquilo, que é o mercado tradicional de um mercado que já é futurístico. CAC é altíssimo, né? A aquisição de cliente é altíssimo. Altíssimo. E aí vem ela, muito à frente, que ela já vendeu uma empresa dessa área de game. E aí ela vem e monta todo um ecossistema que não depende daquele sistema comum de só vender skin, de ter que entrar mais gente, de ads, assim. É muito à frente. É muito. Quando você acordar, talvez daqui a 15 anos, nossa, aquele dia que ela falou aquilo, não é que ela tá à frente mesmo? Pois é. E aí a gente sempre briga do que as empresas tradicionais, aí, as gigantes do mercado de games, não querem aderir ao modelo da blockchain ainda, né? Porque a Ubisoft já acenou agora, que tem muita guerra de ego aí. Mas se a gente for pegar um único exemplo, que não envolve a Rockstar, mas enfim, olha o que o GTA tem feito nos servidores particulares. Total. A gente vai ter mais uma entrevista que vocês vão poder ver mais específico sobre isso, mas o mercado tradicional já está começando a entrar aqui. E nesse começando, já estão explodindo o mercado de games. Você, o nosso lado que já aprendeu com isso, está quilômetros à frente dessa galera. Todas essas empresas são transatlânticas. Nossa, é board que tem que aprovar, é acionista que tem que ser convencido. Vocês estão aqui, já trilharam um caminho gigantesco, já somos gamers desde criança, já aprendemos muito com o que a gente fez e esse movimento de criar coisas nossas, para mim, vai dar muito certo. Nossas, não só de quem é do mercado, nossas como brasileiros. Honestamente. Do teu lado, mais uma pergunta que eu tenho, essa é uma curiosidade que eu tenho faz um tempinho. Mas, na hora que você criou o teu jogo, quais foram as inspirações? Quais eram os jogos que você jogou que falou, cara, deixa eu tirar, porque eu sempre sou assim, né? Se eu pudesse pegar essa parte desse jogo, essa, como é que você fez esse teu Lego? Legal. O Boom Boogers, ele é um projeto, na verdade, de 2016, né? Então, ele foi um projeto de iniciação científica quando eu fazia a graduação em desenho de animação na Belas Artes. Olha, eu não tinha grana para pagar a faculdade, então eu tinha bolsa de iniciação científica. Olha o brasileiro aí, ó, sempre adaptando. Ó. Sempre, não tem jeito. Então, eu trabalhava pra caramba durante o dia, fazia iniciação científica e estudava à noite, né? E o Boom Boogers, ele veio de uma iniciação de criação de personagem, né? Então, tanto que o personagem de Terra foi o primeiro personagem que eu criei. Mudou o design, né? Mas a gente brinca que vai ter um NPC lá dentro que vai ser o Tré Ancião, que é com esse design que eu fiz lá atrás, né? Então, ele veio lá de trás. E aí, quando eu criei o Boom Boogers, eu criei pensando muito em teoria do caos, né? Então, teoria do caos, Jung, como que a gente entendia os medos primários e associado a monstros, né? Porque a gente tem alguns medos primários quando a gente é criança, né? Escuro é um deles, por exemplo. Então, eu estudei o que era os monstros dentro do que era um conceito geral das pessoas. Estudei elementos, porque aí quando você me fala, Elo, o que você puxa? Avatar, com certeza, né? É algo que eu puxo muito. Pokémon é algo que eu puxo com certeza. Eu falo várias vezes, Pokémon era meu melhor amigo na minha adolescência solitária. Então, a ideia de você ter personagens fofinhos e que a gente consiga licenciar e que as pessoas gostem de estar ali, né? Peguei muito do Diablo também. Então, como que eu sistema de dungeons. RPG, exato. Pra mim isso é muito importante, né? Porque, de novo, quando eu desenhei o Boom Boogers ano passado pra ser um jogo, então eu já tinha Boom Boogers, conceito, história, animação. Mas eu precisava de um Boom Boogers jogo. E aí eu olhei e disse assim, como que eu consigo criar um jogo que seja muito legal de eu jogar, que eu queira passar horas jogando, que nem eu jogava Maple Story, que nem eu jogava Ragnarok, que nem eu jogava Mixmaster. Enfim, eu gostava de RPGs mais low profile, que ninguém conhecia.
conhecia, né? Então foi um pouco desse conceito que eu estruturei o Boom Boogers em cima, né? E aí quando a gente olha pra Web3, um jogo que eu gostava muito, mas que não virou, foi o Lost Relics, que era ele era um Diablo meio ruim, assim, né? Pra quem gosta de Diablo e joga Lost Relics, ou pra quem gosta de Diablo, ou Lost Ark, por exemplo, e joga Lost Relics, diz assim, meio fraquinho, né? Mas foi o primeiro jogo da blockchain, tirando o X que eu joguei, eu falei assim, puta, que legal. E eu fiquei horas jogando, não tinha tokenomia, você tinha a chance de dropar um NFT que valia $3 depois que você tava jogando 12 horas seguidas, mas era um jogo que eu gostava muito de passar o tempo, né? Então foi um pouco do que eu criei de conceito e eu estruturei como pesquisa para desenhar o Boom Boogers. E aquela coisa que o pessoal sempre fala, né? Se você gosta do jogo, se o jogo foi feito para te divertir de fato, independentemente se é um jogo que nem o MMORPG, que tem entrada maior de capital, enfim, ou não, se ele é pay to win ou não, a questão é, se você já está se divertindo e você tem a chance de ganhar algo, isso é o suficiente para migrar uma galera do mercado de games. Porque você já está jogando mesmo. Sim. O GTA, ou você joga no servidor oficial, ou no servidor paralelo, parece que é ilegal, né? Ou no servidor que está dentro do mercado de cripto, ou às vezes dos que não estão no mercado de cripto, mas tem algum tipo de ganho financeiro, você pode gravar e streamar. Se você pode escolher, e os dois lados são a mesma coisa, você vai se divertir igual nas duas coisas, mas de um deles você pode ganhar, você vai no que você pode ganhar, você já está investindo hora do teu dia lá. Então eu vou dar um exemplo bem simples. Agora eu tô jogando um jogo que se chama Stardew Valley, né? Não é Web3, é de Nintendo Switch. Que você faz uma fazendinha ali e ele é super complexo, porque você tem plantações que você só pode fazer em períodos certos do ano, então você tem primavera, verão, outono, inverno. Comprou né? o Switch OLED agora que tá barato, né? Agora que tá com suporte, eu também já encomendei o meu. Chega semana que vem. Tem jeito 2.600 o OLED, você tá brincando. Nossa senhora. E assim, eu já gastei, eu acho que eu devo estar com umas 164 horas de jogo. Pai do céu. Quando eu acabar ali, porque eu quero rushar, eu tô com 65% do jogo, quero bater 110%. Tipo, acabou minhas horas. Eu não vou poder vender aquela fazenda pra alguém. Se isso fosse na blockchain, eu simplesmente poderia vender minha fazenda pra alguém. Sei lá, cria aí, faz o que quiser. De exemplo do Earth, né? Que tá pra lançar a versão jogável deles. Você vai ter os terrenos lá dentro, com farm lá dentro. Você pode vender o que você bem entender lá dentro. Isso é muito legal. Então, eu acho que é a grande diferença da blockchain, assim, né? A possibilidade de você facilitar algo que já acontecia, mas agora vai acontecer de forma segura, transparente e que todo mundo ganhe, né? Elô, desculpa, George, eu cortar. Elô, eu tenho uma dúvida. Porque, assim, desde quando eu era criança, sempre fui muito apaixonado por game, videogame. Acho que todo mundo que tá aí, todo mundo sempre foi viciado em alguma coisa. O meu negócio era videogame. E eu sonhava, era o sonho da minha vida, ganhar dinheiro com isso. Imagina se eu pudesse ganhar dinheiro com aquilo, mas na época nem se falava nada disso, era impossível. Hoje, você ganhou muito dinheiro com isso e vive disso. Como que é, assim, viver de um sonho? Cara, é especial, Vitor. É muito especial, porque eu conto muito essa história. Tipo, minha mãe era sacoleira, meu pai era eletricista. E eu lembro quando eles me deram um Super Nintendo a primeira vez. Fiquei tempos sem ganhar. Foi meu primeiro também. Eu comprei um Super Nintendo agora, tô jogando direto. Então, eu fiquei tempos sem ganhar presente nenhum. Mas quando eu joguei a primeira vez aquilo, eu disse... Como eu queria fazer isso pelo resto da minha vida, sabe? Como eu queria ser testadora de jogos da Nintendo, né? Tanto que eu brinco que eu tô construindo uma empresa que eu quero vender pra Nintendo. E eu ficava pensando muito em relação a isso. Como que eu queria poder jogar. Só que a gente não tinha globalização na época, né? Tinha. Então, o que eu tinha era a revistinha da Nintendo, que eu ia na banca ler, porque eu não tinha dinheiro pra comprar a revistinha da Nintendo. Pra poder saber como é que era golpe, como é que passar de fase. Ô, dificuldade, hein? E a galera que mandava cartinha e tal. E aí hoje que eu posso fazer isso e eu posso inspirar outras pessoas a fazer isso, outras meninas, outras crianças, adolescentes, a poder trabalhar com isso, pra mim é muito especial, porque não é só eu trabalhar com isso, mas eu saber que isso vai transformar a vida de várias pessoas como transformou a minha vida. Não, e você tá fazendo um jogo que a pessoa pode jogar, pode viciar, que vai ganhar dinheiro, cara, vai ganhar dinheiro. Não, e vou um pouco além. O fato de você ser mulher nesse mercado é sensacional. Quantas vezes a gente não fala do mercado de esportes, e esportes no caso, onde você tem mais de 50%, o último levantamento de 53% da audiência é feminina. Isso não... É sério isso? Da audiência feminina, exatamente. E os patrocinadores
muito só pro mercado masculino. Ou de coisas de game, de maneira geral, do mercado masculino. E os times de esportes não têm a mesma quantidade e as premiações são diferentes. Então, sem querer entrar em tema polêmico aqui, só o fato de você ser uma mulher super bem sucedida no mercado, na blockchain de maneira geral, na GameFi, e ter o seu, talvez um dos primeiros jogos brasileiros que vai bombar, provavelmente será o seu, de uma mulher que startou essa P toda, entende? Eu acho sensacional isso, porque tá na hora da gente pegar esse público feminino, que é gigantesco, e começar a mostrar que, ó, você tem a empreendedora, o jogo, que é friendly de maneira geral, que não tem essa ou aquela, porque às vezes você vê Diablo da vida, ele pega mais o público masculino, não sei porquê, talvez seja estética e tal. Eu acho muito legal ver jogos, e aí do outro lado você tem jogo de plataforma, de fazendinha que é mais feminino. Me desculpa, isso é ridículo. Não tem que ter essa ou aquela estética, tem que ser um jogo que seja legal pra todo mundo. Então eu acho sensacional ver você construindo isso, e do outro lado ver que tem um público gigantesco que tá querendo ver conteúdo. E agora, ouvindo e assistindo por causa de streamers sensacionais, como você mesmo falou, da Carol, enfim. E do outro lado, do empreendedor também. Da empreendedora que tá criando, que tá fazendo, que tá servindo de exemplo, que tá palestrando pra cima e pra baixo. Eu acho isso sensacional, pessoalmente. E chega como estrela nos eventos ainda. Chega como estrela. Aí os meninos estão aumentando. O nosso PR, que é PR dela também. Impressionante, todo mundo em volta querendo conversar. Você, a Rai, a Carol. Impressionante, os homens são nada. Nesse mercado. Você vai nos eventos, são nada. É a mulherada que tá sobrando. Pra mim, o importante é quem constrói o mercado, né? A gente tem que... E pra mim, tipo, isso é muito importante. A gente construir, a gente dar espaço pra todo mundo tá construindo juntos, né? É algo que eu bato muito, de tipo... Volto àquilo que eu falei. É BR, não vou investir. Cara, para com isso. Tipo, a gente tá em 2022, né? Cara, a Loud acabou de... um time brasileiro, acabou de ser campeão mundial de Valorant. A Loud, vou repetir, a Loud, um time brasileiro, acabou de ser campeão mundial de Valorant. A gente tá falando que o Bruno Bittencourt, o Play Hard, ele criou um ecossistema inteiro, que ele era só streamer. De novo, tô falando de um brasileiro, que ele era streamer, criou um ecossistema inteiro de empresas, que vai desde a agência de publicidade, a Venture Capital ali dentro. Perfeito. E é um cara que tem hoje, tipo, uma estrutura gigante. Então, e um gênio de captação de marketing. Exato, já tá meio old isso aí de você falar, não vou investir em brasileiro. Olha o Benchimol, sabe? Tipo, olha a Helena Trajano, olha a Raquel da Lacoste. Tipo, é gente muito grande, assim. Inclusive, falar com o PH, né, que eu acompanho ele desde sempre, eu sou um fanzaço do cara. E ele acabou de começar a separar a agenda dele pra começar em podcast. Foi no Flow agora, assistir. Vamos ter que puxar ele pra cá. E o Play Hard, é incrível. A primeira vez que a gente foi fazer uma reunião com ele, ele surpreendeu que assim, ele foi fazer a reunião de uma área que a gente tinha na empresa, e aí ele veio conversar com 2 seniors daqui, que você até conhece. E aí o nível ali de conversa... Assim, ele sabia a posição dele e ele falou, não, eu transformei essa parte de games, qual que era a maior dificuldade que a gente tinha, nós como youtubers, essas coisas. A gente tinha uma série de dificuldades de conversar com a empresa que ia patrocinar. Aí, o que eu fiz? Olha a genialidade do cara. Eu contratei um sênior de comercial, expliquei para ele tudo como é que funcionava e deixei conversar sênior com sênior. Aí eles se casavam. Ou seja, o cara tá à frente dele, ele não tem aquele ego, não, eu tenho que estar à frente, só que não, ele contratou um especialista da área, você resolve com o cara lá, explica de uma forma que outro cara que vai entender, porque se você pega a maioria dos gamers em si, na comunidade eles dominam, mas não sabem conversar com ninguém fora dali. Eu acho que isso é algo da indústria de tecnologia. Tipo, você vai ver desenvolvedores que eles são muito bons, né? Poucos são que nem o Mark Zuckerberg, que dão uma virada para modelo de negócio. Isso. Tipo, tem gente que é muito boa e ele vai ficar ali só no desenvolvimento, e ele não vai... É o exemplo da Sky Mavis, né? Que tem um produto legal, só que... Pra mim é ego. O ego é tão grande ali que não permite você trazer o ego nessa área não queria a versão free to play, não queria a versão arena, não queria a versão nada. Não vou licenciar, não vou fazer caneco, não vou fazer nada. Tipo... Não, eu tenho mais um comentário sobre, acho que a tua participação na GameFi, que eu acho que pra mim é sensacional, que é, vamos lá. As pessoas da GameFi que são mais notórias hoje são jogadores de esportes. As pessoas que hoje talvez não sejam mais jogadores profissionais já foram em algum momento.
né? Tem vários exemplos aí, Fallen, Nobru, Gal, enfim, toda a galera que eu assisti. Nossa, nem sei quantas horas eu tenho de conteúdo desses caras todos. E do outro lado, que eu acho que deveria ser um lado extremamente forte, você tem os streamers que jogam vários jogos diferentes. Aí você pode ter... Eu comecei com Damiani, enfim. Tenho minhas preferências aqui. Mas a questão é o seguinte... de novo, voltando até um pouco para o mercado feminino e para outros estilos de jogos que não estão dentro dos esportes. O mercado é gigantesco. Ainda assim, a notoriedade está todo para os esportes hoje. Eu adoro que a GameFi tá dando mais uma opção. Porque agora o fato de você poder jogar para ganhar, play to earn, seja lá qual for a modalidade, o estilo de jogo, traz mais um motivo para mais pessoas criarem conteúdo no YouTube e em outras plataformas. E quando isso acontece, agora sim eu tô vendo exemplos masculinos, femininos, de 40 anos de idade, de 20 anos de idade, de tudo quanto que é jeito. Eu adoro que a GameFi tá desbloqueando esse lado. Tá tirando a necessidade de ser só e-sport. Não que não vai ter jogo de e-sport dentro da blockchain. Mas o ponto é, só pelo fato da blockchain existir, da GameFi tá aqui, tá desbloqueando conteúdo de outras áreas sim. Tanto a gente tá aí pra ver a Rai que vem desse mercado e tá crescendo absurdamente, entre tantas outras que a gente conhece e outros também. Concorda? Sim. Cara, eu pessoalmente acho sensacional. Ela tá falando do nível dos brasileiros nisso. Um jogo que eu gosto, que aí eu sou viciado, é o Free Fire. Tem muita gente, não gosta do Free Fire e tudo mais. Eu gosto do Free Fire, que o Free Fire é nós, é mais povão. Qualquer celular você roda. Não precisa de um outro celular. Eu gosto disso, hein? Vitor Ferreira povão. E aí é o seguinte, aí você pega o próprio Free Fire, cara. A Loud sempre teve. O Corinthians foi visionário nisso. O Corinthians até fundou lá o Nobru, que agora é Fluxo e estourou. E aí vocês pegavam a final do Mundial, você tinha lá 3.600.000 pessoas simultâneas assistindo aquele negócio, ou seja, maior transmissão na época do mundo. E tinha 4, 5 times brasileiros. A gente tá falando de um negócio mundial. O Corinthians foi campeão, o primeiro campeão mundial do negócio. Apesar de eu não ser corintiano, e só foi campeão porque não tinha Libertadores, mas enfim, foi campeão mundial, ou seja, chegava nos mundiais os brasileiros respeitadíssimos. É outro nível, esse mundo de game, o Brasil é muito sério nisso. Sim. E o pessoal acaba, o Brasil é sério, investe, .br, vai, pode investir, vai embora. Eu concordo demais, né? Ver o League of Legends, o LoL, tipo, as finais é algo meio Cirque du Soleil, assim. Cirque du Soleil, isso mesmo. É absurdo o nível de espetáculo, né? E, de novo, quando a gente fala de indústria de games, de entretenimento, o mercado de 193 bilhões de dólares, a gente tá falando do terceiro maior mercado mundial, né? Estamos falando aí de um mercado que tá hiper mega concentrado, então ele tem uma mega oportunidade de negócio ali pra gente. Então, se a gente for ver a concentração, tá ali nas tops, né? Nintendo, Tencent, Sony, enfim, mas é uma movimentação absurda, e não só a nível de games, mas a nível de entretenimento no geral, a nível do que a gente ouve de música que vai estourar, a nível de séries agora. Série de exato. Dota, Last sensacional. of Us agora que vai virar filme. Perfeito. Então, assim, a gente tá falando de uma narrativa que cada vez mais vai percorrer na nossa vida, né? É só não mencionar Resident Evil pra não se queimar, porque tudo que fez deu errado. Uma coisa pra todo mundo entender. China é um mercado que explodiu, são gigantes e tudo mais. As maiores empresas de lá, Tencent é chinesa e é do que? O principal, ela sempre veio da área de game. Ela é dona de praticamente quase todos os games aí que tem no mundo. É China, um dos maiores do mundo, é business, é negócio, e é isso, o pessoal não consegue enxergar isso, aí é outra história. E tem até uma curiosidade, eu não sei se muita gente sabe, eu tenho que atualizar esse ano aqui, mas se você for pegar, tem um ranking das 20 competições esportivas e de esportes juntos que mais pagam em prêmio. E eu sempre pergunto pra pessoa, chuta qual que é a que mais paga? Provavelmente o Super Bowl, a Champions League, etc. De fato, o Super Bowl é o que mais paga em termos de esportes tradicionais. E ele tá, acho que, em 9º lugar. O segundo maior é a Champions League, tá logo em seguida em 10º lugar. Todos os outros, do 1 ao 8º e do 11º ao 20º, é Dota, LoL, CS. Não se compara os valores. O mercado de game é absurdamente maior.
É absurdo. Mas assim, falando tudo nisso, infelizmente o nosso tempo é curto. Pô, que honra estar com a Elo Passos aqui. É outro nível de conversa. Elo, nessa parte final, você tem alguma consideração final, alguma coisa que você queira falar? Logicamente que quem se inscrever no canal, deixar o seu like, um comentário, a Elo vai fazer um pix de R$1.000 para todo mundo, né? Isso é verdade, Elo? Vamos deixar todos os arrobas na descrição, nos cortes também aqui no canal. Pode ficar tranquilo. Gente, agradecer demais o convite, acho que foi um papo muito legal aí, né, nessa noitezinha aqui que a gente teve, então, muito massa mesmo, e acompanha o mercado, né, lembrem-se que é um mercado de muitas possibilidades, mas a gente precisa entender que mesmo dentro das possibilidades, a gente precisa estudar, a gente precisa entender e nunca investir o dinheiro do leite, né, sempre investir o dinheiro da pinga. Eu acho que é isso, obrigado aí, gente, quem quiser seguir, elo.eth. É isso aí. Muito obrigado, Elo. Incrível. É isso? É isso, pô. Vamos que vamos? Vamos que vamos. Um prazer para todo mundo aí. Se inscreve, já deixa o seu like e até a próxima. Até a próxima. É isso aí. Até mais.